Olá, sou Pedro Gilmar e esse é o canal Teologia Reflexiva. Aqui mergulharemos profundamente nas Escrituras, buscando compreender e refletir sobre as grandes verdades da fé cristã. Se você deseja o entendimento mais claro e sólido da Palavra de Deus, está no lugar certo. Vamos juntos explorar a teologia com sinceridade e um coração aberto. No Novo Testamento, dois personagens se destacam como traidores de Cristo: Judas Iscariotes e Pedro. Ambos falharam em momentos cruciais, mas o desfecho de suas histórias não poderia ser mais diferente. A análise desses dois homens, à luz da doutrina da eleição e da atração divina, revela profundas verdades teológicas sobre o papel da graça de Deus e sua soberania na salvação. Judas Iscariote foi um dos 12 discípulos, escolhido por Jesus. Caminhou ao lado do Mestre, viu seus milagres, ouviu seus ensinamentos, mas, no final, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, também discípulo, igualmente esteve com Jesus durante seu ministério e, numa noite fatídica, negou conhecer seu Senhor 3 vezes. À primeira vista, ambos os atos poderiam ser vistos como traições de igual peso. No entanto, o resultado de suas traições é completamente diferente. Judas, dominado pelo remorso, toma sua própria vida. Pedro, por outro lado, é restaurado por Jesus e se torna um dos pilares da igreja primitiva. O que explica essa diferença? A resposta está na eleição divina e na atração irresistível de Deus. Em João 17, Jesus ora ao Pai por seus discípulos, dizendo: Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus. Ele continua, afirmando: Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui Jesus claramente exclui Judas de sua oração, apontando como filho da perdição. Esse detalhe é significativo. Cristo ora por todos os seus discípulos, exceto por Judas. A ausência de Judas na intercessão de Jesus destaca que ele não estava entre os eleitos, aqueles que o Pai deu a Cristo. Pedro, embora tenha caído em pecado, foi sustentado pela oração de Cristo. Simão, eis que Satanás os pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa intercessão, fruto da eleição divina, que impede Pedro de seguir o mesmo caminho de desespero e destruição que Judas percorreu. Antes mesmo de Judas trair Jesus, houve um momento crucial durante a última ceia, onde Jesus disse: Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus reconhece que a traição de Judas era parte do plano divino, afirmando que o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Aqui Jesus revela tanto a soberania divina ao afirmar que a traição era necessária para cumprir a Escritura, quanto a responsabilidade humana ao condenar o ato de Judas. O que realmente distingue Pedro de Judas não é apenas a ação em si, mas a resposta divina a cada um. Pedro foi atraído de volta a Cristo, não por sua própria força ou mérito, mas porque ele era um dos eleitos. Jesus orou por Pedro, garantindo que sua fé não desfalecesse. Não foi Pedro que decidiu por si mesmo voltar, mas sim a graça irresistível de Deus que o atraiu de volta ao arrependimento. Judas, por outro lado, não experimentou essa atração divina. Jesus mesmo disse: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Judas, não sendo um dos eleitos, não foi atraído de volta a Cristo. E sua tragédia culminou em sua própria destruição. A ausência de atração em Judas demonstra que ele não estava entre aqueles que o Pai deu a Jesus. Alguns poderiam argumentar que a diferença entre Judas e Pedro está nas suas próprias escolhas ou na intensidade do seu remorso. Eles poderiam sugerir que Judas, sendo consumido pela culpa, escolheu o suicídio, enquanto Pedro, mais forte, buscou arrependimento. No entanto, essa visão minimiza a soberania de Deus e a eficácia de sua graça.
Pedro não se levantou de sua negação por sua própria força. Jesus, ao orar por ele, garantiu que sua fé não desfalecesse. Não foi a vontade de Pedro que o trouxe de volta, mas o chamado irresistível de Deus, que é garantido para os eleitos. Judas, por outro lado, não teve tal intercessão e, portanto, não foi atraído de volta ao arrependimento. A ausência dessa atração divina em Judas é a prova de que ele não fazia parte daqueles que o Pai deu a Jesus. Outro ponto de discordância pode surgir na tentativa de justificar a traição de Judas como uma parte necessária do plano divino, argumentando que, sem sua traição, a crucificação não teria ocorrido. É verdade que Judas desempenhou um papel crucial no cumprimento das Escrituras, mas isso não o exime de sua responsabilidade. Jesus mesmo disse: ai daquele homem por quem é traído. Enfatizando que, embora a traição fosse parte do plano de Deus, Judas ainda era culpado por seu ato. Há quem sugira que Judas desistiu à graça de Deus, acreditando que ele poderia ter escolhido outro caminho. Mas essa visão não se sustenta diante das Escrituras. A Bíblia deixa claro que aqueles que são atraídos por Deus não resistem à sua graça. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Judas não foi atraído e, por isso, não foi capacitado a responder positivamente. Ele não estava resistindo à graça, pois essa graça nunca foi concedida a ele da mesma forma que foi a Pedro. Quando Jesus afirmou que Judas era o filho da perdição, ele não estava indicando que Judas rejeitou ou resistiu à graça, mas sim que ele nunca foi escolhido para receber essa graça transformadora. Judas cumpriu seu papel no plano divino, não por rejeitar a atração divina, mas porque essa atração nunca lhe foi destinada. Algumas pessoas, especialmente da linha arminiana, argumentam que é difícil conciliar essa doutrina com a ideia de um Deus amoroso. Eles questionam como um Deus que é amor pode escolher alguns para a salvação e deixar outros de fora. A objeção central é que isso faria de Deus um ser cruel e injusto, criando uma aparente contradição entre a bondade divina e a eleição. Entretanto, essa visão parte de uma compreensão limitada da justiça e da misericórdia de Deus. A Bíblia ensina que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos merecem o justo castigo por seus pecados. A eleição não é questão de Deus ser injusto, porque Ele não está negando nenhum direito a ninguém. Ninguém tem direito à salvação. Se alguém tivesse direito e Deus negasse, isso sim seria uma injustiça. A eleição é uma expressão de misericórdia soberana de Deus em escolher alguns para a salvação, apesar dos seus pecados. A pergunta não deveria ser por que Deus não escolhe todos, mas sim, porque Deus escolheu alguém. Hoje muitos elevam o amor a um status de Deus, tratando-o como a solução universal para tudo, mesmo para justificar práticas contrárias à Bíblia. Isso é comum em alguns círculos cristãos progressivos, que acreditam que o amor deve garantir a salvação de todos, ignorando a doutrina da eleição e da justiça de Deus. Eles veem o amor como se fosse um Deus em si, divorciado do verdadeiro Deus, esquecendo que o amor divino está sempre em harmonia com a justiça e a soberania de Deus. Deus, em sua soberania, tem o direito de mostrar misericórdia a quem Ele quiser. Ele não deve nada a ninguém, e sua graça é um dom imerecido. Aqueles que são deixados à sua própria vontade, como Judas, recebem exatamente o que merecem, o justo juízo dos seus pecados. Aqueles que são atraídos e salvos, como Pedro, experimentam a misericórdia de Deus de forma totalmente imerecida. A ideia de que Deus seria mau por não escolher todos para a salvação reflete uma visão humanista que coloca o homem no centro, como se Deus devesse fazer tudo em prol dos interesses humanos. Em vez de reconhecer que o homem deve servir a Deus e que Deus age de acordo com sua própria justiça e misericórdia, essa visão exige que Deus atenda às expectativas humanas de justiça e se ignora a soberania e a santidade de Deus, reduzindo a um padrão que serve aos interesses ou desejos humanos. O que parece dureza ou injustiça para o homem
é, na verdade, a manifestação da justiça perfeita de Deus. Alguém poderia argumentar que a condição para a salvação não é a eleição divina, mas sim a fé. Eles poderão dizer que a fé é o fator determinante na salvação, e não a escolha soberana de Deus. No entanto, ao analisar as histórias de Judas e Pedro, percebemos algo crucial sobre a fé e a salvação. Ambos estiveram próximos de Jesus, ouviram seus ensinamentos e testemunharam seus milagres, mas suas respostas foram radicalmente diferentes. E isso ilumina como a fé está intrinsecamente ligada à eleição divina. Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, foi restaurado e se tornou um pilar da igreja primitiva. Esta restauração não ocorreu por mérito próprio de Pedro, mas pela intervenção divina. Jesus orou por Pedro, garantindo que sua fé não desfalecesse, como Paulo afirma em Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não veio de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso revela que a fé necessária para a salvação não é gerada pela escolha ou esforço humano, mas é um presente de Deus, dado e sustentado pela sua graça. Judas, por outro lado, também era discípulo, mas sua traição e subsequente suicídio demonstram a ausência dessa graça e intercessão. A falta de uma fé genuína em Judas é um reflexo de que ele não estava entre os eleitos. A fé verdadeira não é uma questão de escolha humana ou esforço pessoal. Ela é produzida e mantida apenas por Deus. A experiência transformadora que Pedro teve e que Judas não teve ilustra que somente Deus pode produzir a fé no coração humano. Assim, a diferença entre Pedro e Judas evidencia que a fé salvadora não é meramente uma questão de escolha ou decisão humana. Deus é quem concede e mantém a fé dos eleitos. Judas não experimentou essa graça divina e, portanto, não teve fé verdadeira, enquanto Pedro, sustentado pela graça de Deus, teve sua fé preservada e restaurada. Como Paulo destaca, a fé é um dom de Deus, dado àqueles a quem ele escolhe. Portanto, a doutrina da eleição divina não contraria a importância da fé. Pelo contrário, ela sustenta e a garante. A fé não é algo que o homem pode produzir por si mesmo, mas é um presente divino, concedido e mantido por Deus. Pedro teve sua fé preservada e restaurada porque Deus agiu em sua vida, enquanto Judas não recebeu essa graça. A diferença entre eles reforça que a fé verdadeira é um dom de Deus e não uma escolha humana. Dessa forma, a fé, sendo um dom divino, é produzido e sustentado por Deus em aqueles que ele escolheu, como evidenciado na diferença entre Pedro e Judas. O contraste entre Pedro e Judas revela verdades profundas sobre a soberania de Deus e a eficácia de sua graça. Pedro, pertencente aos eleitos, foi atraído de volta a Cristo por causa da misericórdia divina, mostrando que sua restauração não foi fruto de seu próprio esforço, mas do chamado irresistível de Deus. Em contrapartida, Judas, não estranho entre os eleitos, não experimentou essa atração divina. A sua história termina em tragédia. A salvação, portanto, não depende da força de vontade ou da capacidade humana de resistir ou ceder, mas exclusivamente do chamado soberano de Deus. Aqueles que são dados ao Filho pelo Pai são guardados e preservados, e nenhum deles se perderá. Como Jesus mesmo afirmou, a intercessão de Cristo é específica e eficaz para os eleitos, assegurando que eles perseverarão até o fim. Judas não resistiu à graça divina, porque essa graça, na forma de atração eficaz, nunca foi destinada a ele. Sua condenação serve como um testemunho da justiça de Deus, que é justa e perfeita em todas as suas ações. Mesmo que alguns achem difícil conciliar essa doutrina com a noção de um Deus amoroso, mas essa dificuldade surge por causa de uma compreensão inadequada, tanto da natureza divina quanto da condição humana. Deus é justo em suas escolhas e misericordioso para com aqueles a quem ele chama. A história de Judas não é uma demonstração de um Deus cruel, mas sim a manifestação de sua justiça soberana. A graça é concedida conforme o beneplácito de Deus, e não podemos exigir dela um padrão que se alinhe com a nossa perspectiva humana limitada.
A doutrina da eleição e da atração divina destaca que a salvação é obra exclusiva de Deus, um ato de sua graça soberana. Isso nos leva a uma humildade profunda, reconhecendo que nossa salvação não é sustentada por qualquer mérito nosso, mas inteiramente do favor imerecido de Deus. Ele escolhe a quem salvar, e sua escolha é justa e perfeita, ainda que incompreensível para nós. Judas e Pedro ilustram essa realidade de maneira marcante. Enquanto Pedro foi restaurado pela graça, Judas foi deixado em sua própria perdição, conforme o plano soberano de Deus. Que essa verdade nos leve a confiar mais plenamente na justiça e misericórdia de Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a salvação. Em última análise, a doutrina da eleição e da atração divina destaca que a salvação é obra exclusiva de Deus, um ato de sua graça soberana. Isso nos leva a uma humildade profunda, reconhecendo que nossa salvação não é resultado de qualquer mérito nosso, mas inteiramente do favor imerecido de Deus. Ele escolhe a quem salvar, e a sua escolha é justa e perfeita, ainda que incompreensível para nós. Judas e Pedro ilustram essa realidade de maneira marcante. Enquanto Pedro foi restaurado pela graça, Judas foi deixado em sua própria perdição, conforme o plano soberano de Deus. Que essa verdade nos leve a confiar mais plenamente na justiça e misericórdia de Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a salvação. Se você gostou desse conteúdo e deseja compartilhar mais exposições e reflexões como essa, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. É claro, não se esqueça de comentar abaixo com suas dúvidas ou insights. Eu leio todas e ficarei feliz em interagir com você. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada de fé.